O pedagogo é um verdadeiro especialista na área da educação e também no processo de ensino-aprendizagem. As suas atividades estão diretamente ligadas ao trabalho do professor. O papel social do pedagogo é estudar as teorias para fundamentar o fazer e pensar dos docentes. É necessário que este profissional antecipe conhecimentos para o grupo, para isso, é preciso ler muito sobre conhecimentos específicos e também conhecer as diferentes manifestações culturais existentes. Para o contexto escolar, o pedagogo tem a responsabilidade de fazer o planejamento das aulas, orientação aos professores diante de suas dificuldades, além de elaborar projetos para ajudar no bom desempenho da aprendizagem e executá-los da melhor forma possível. Agora, em sequência, vai rodar um vídeo de essa moça, essa Marcélia, ela fez uma live, daí, né, ficou gravado aqui, eu achei, no canal Midas da Educação. A Marcela, sobre esse episódio agora que ela vai falar, essa live que ela fez, né, é sobre a sutil arte de educar. Os primeiros passos na coordenação pedagógica. Para quem está começando... Olá! Deixa eu contar para você o que está te esperando aqui neste vídeo. Nele eu vou trazer 3 passos, ou melhor, os princípios, os primeiros passos para quem inicia na coordenação. E se você é professor e tem em vista ser coordenador, melhor ainda já saber por onde começar. E se você iniciou na coordenação, ótimo, é para você esse assunto. E se você já é coordenador e já é antigo na casa, vamos assim dizer, melhor ainda, vem contribuir comigo. Participe, interaja. Tá assistindo aqui no gravado? Deixe seus comentários. Só vai somar comigo e com as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir. E agora eu vou receber aqui o pessoal que está vindo assistir ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa A Sutil Arte de Liderar, onde eu trago estratégias e soluções para os coordenadores e diretores sobreviverem ao campo de batalha da educação, ao cotidiano escolar e liderar com sutileza. É isso que nós vamos conversar também, o princípio de liderar com sutileza. Então, sejam todos muito bem-vindos a este programa. E o tema de hoje, nós vamos falar dos primeiros passos para o novo coordenador. Sejam todos bem-vindos aqui. Se você é um novo coordenador, coloca aí para a gente entender quem é o público que está aqui comigo. Vamos interagir, fiquem à vontade, façam perguntas. E eu vou responder todos vocês na medida do possível. Vamos lá? Bom, e aí, Marcélia? Primeiro passo para o novo coordenador. E antes de eu iniciar a falar uma coisa para vocês muito importante. Eu estou treinando 3 novas coordenadoras na rede de escolas que eu sou diretora. Deixa eu me apresentar. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez, não é? Eu sou Marcélia Fernandes, da Midas da Educação, consultora escolar, sou coach de docentes, neuropsicopedagoga e atuo como diretora de uma rede de escolas privadas em São Paulo há mais de 10 anos. E hoje eu estou treinando aí 3 coordenadoras da educação infantil, aliás, 4, né? Educação infantil, berçário também, ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, 4 brilhantes profissionais. Então, inspiradas nesta prática com elas, que eu trouxe aqui o conteúdo para hoje. Andréia, oi! Você então começando na coordenação, parabéns por aceitar o desafio, hein? Porque eu vou te falar, como todos os jardins, nem tudo são flores, também há espinhos pelo caminho. Mas qual é a profissão que não tem espinho, gente? Qual é? Não tem, né? Todo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tudo tem o seu lado difícil. Mas é nós que escolhemos. Qual é o difícil que eu quero para minha vida? Não tem fácil, só tem difícil. Eu é que tenho que decidir, aceitar e enfrentar para ser honrada e também receber as glórias aí e tudo que vem junto com isso. Então, o primeiro passo eu quero falar para vocês que é saber que nem tudo são flores, que há espinhos e enfrentar os desafios. Sim, enfrentar os desafios é o primeiro passo. Mas, Marcela, enfrentar os desafios de que forma? Sutileza, resiliência e muita, mas muita paciência. Paciência com a sua equipe, paciência com as famílias,
Paciência com você mesmo. Não se cobre demais. Você está no processo de se adaptar ao novo contexto, à sua nova profissão. Muitas vezes acontece, na verdade, na grande maioria, são professores que se tornam coordenadores. No meu caso, eram professoras que agora assumiram a coordenação. Normalmente é assim. Pode ser, não é uma regra, claro que não, mas na maioria das vezes é. Então já começa enfrentando um desafio gigantesco, que é liderar o professor, que até ontem ele era só um professor como você, tá? Mas quando você entra na coordenação, você não pode perder de vista que você ainda é um professor. Se eu entro para a coordenação consciente que eu sou professora, eu tenho empatia pelo outro. Além disso, eu sempre falo para vocês aqui, né, nas lives, quem me acompanha sabe que eu já falei várias vezes isso. Coordenador é professor dos professores. Então, isso não acaba e isso não muda. Então, quando eu entro ciente que eu também sou professora, apesar de agora eu estar na liderança, eu tenho uma responsabilidade maior, mas eu não sou maior que os professores. Essa é a diferença. Quando eu entro para a coordenação, eu tenho que ter a percepção de que eu tenho uma responsabilidade maior, o que não me torna melhor. Isso é a grande sacada. É entrar calçando a sandalinha da humildade, falando menos, ouvindo mais, observando mais. Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Quando a gente entra também para a liderança, deixa eu só ver os comentários aqui e eu já vou falar uma coisa bem chave em relação a você fazer mudanças, tá? Eu acho importante. Balsadera, desculpa, às vezes o link, né, do Instagram não é o nome. Ela fala de enfrentar os desafios com sutileza, resiliência e paciência. Paciência com todos, com você mesmo. Estamos num processo, exatamente. É isso, né? Agora é importante, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: a gente entra para a liderança com milhares de ideias e é lindo isso. A gente assume um cargo com muitas ideias, fervendo, já imaginando o que pode melhorar e aprimorar e mudar. Que você, quando era professora, talvez, via que precisava dessa melhora. E ótimo! Só que aí é que mora um grande segredo e talvez um grande perigo também. Essas ideias, elas têm que ser apresentadas de forma gradativa. Olha só que importante isso. Deixa eu só tomar uma água, peraí. Desculpa. É muito importante que você... Gente, peraí, deu uma pigarra aqui, que chato. Pronto. É muito importante que você comece de forma gradativa a apresentar as suas ideias. Por quê? Porque toda mudança carrega em si uma dor. Nossa, Marcela, toda mudança, sim, toda mudança, mesmo que para melhor. Vocês querem ver um exemplo? Ah, você vai mudar para uma casa maior, aquela casa ali é sua, você ganhou na loteria, pode levar. Aí primeiro que você vai pensar, nossa, que bom, você vai ficar feliz, né, pelo prêmio. Aí você vai pensar, vixe, Maria, vai dar um trabalho, ter que desfazer de tudo, ou então comprar tudo novo. Você sempre vai pensar primeiro na parte negativa que aquela mudança promove, mesmo que ela seja para algo maior e melhor. Então, o meu conselho é, coordenador, entrou na casa, subiu para o cargo de coordenação, já era da casa, devagar com andor, com santo de barro, não tem um ditado que diz isso? Exatamente. Traga ideias, inovações de forma gradativa, que as pessoas possam ir aceitando de forma gradual, de forma tranquila. Se for ainda, pior ainda, se é algo que você quiser trocar e sugerir, seja na questão de regras, de normativas, essas aí, então, precisam de mais cautela. Então, não estou dizendo para você deixar de fazer, estou dizendo para você fazer aos poucos, de forma pontual. As pessoas vão começar a confiar mais em você, você vai construir no caminho uma relação de parceria com os professores, de confiança, enfrentando os desafios e os obstáculos, que primeira parte são os obstáculos, tá? Porque quando você na maioria das vezes, como eu iniciei falando, professor e virou coordenador, o primeiro desafio é você encontrar o respeito por parte dos outros, né? Por N fatores, porque o ser humano, ele tem essa falha, vamos assim chamar, de querer
o que é do outro e querer aquilo, e mesmo que ele às vezes pense, ele às vezes nem queria, ele nem imaginava e não quer para si ser coordenador, mas a minha colega foi por querer ela e não eu. Aí, gente, é uma grande questão. E esse novo coordenador, ele vai enfrentar um muro de obstáculos. De todo mundo? De forma alguma. Para sempre? Jamais. Pouco a pouco, você vai quebrando esse gelo. Se você souber agir com sutileza, não é na base da imposição, porque pessoas querem ser lideradas e não chefiadas. As pessoas querem que vocês peçam e não mande. Alguém aqui que está assistindo gosta de ser mandado? Não é horrível? As pessoas, quando mandam, elas não falam nem por favor. Isso já muda tudo, não é? Então, vai passar no projeto? Comece com a intenção. O porquê? Qual o benefício que aquela sua ideia vai trazer para todos, para os alunos, para a equipe? Vai haver obstáculos? Vai haver imposição de não vai dar, de negativismo? E aí eu falei para vocês, eu não vou me aprofundar nesse assunto. Eu vou convidar você a assistir a live que eu fiz na semana passada sobre o time do contra. Você que entrou na coordenação agora, você não pode deixar de assistir a live. Você precisa assistir a live do time do contra. Lá, só de forma muito breve aqui, para quem não assistiu, eu digo o seguinte: o time do contra ele é necessário para que a gente possa nos fortalecer e aprender e pensar diferentes estratégias. Então, lidar com o time do contra, você assiste na outra live e se aprofunda sobre isso. Mas sim, é um dos primeiros desafios que você vai encontrar na coordenação. Seja você que era professor e agora se tornou coordenador, ou você é um coordenador que chegou numa equipe nova. Nem sei o que é pior, hein? Nem sei dizer para você o que é mais desafiador. Ser um professor na mesma equipe, né? Ser um coordenador na mesma equipe em que você lecionava, ou ser um coordenador de uma nova equipe que já é antiga na casa, de todas as formas. As pessoas têm resistência em aceitar o novo. Então, vai pelas beiradas, não deixe de inovar, não se acomode, saia da zona de conforto. É para isso que você foi colocado na coordenação. O cargo foi confiado a você, a missão é sua, mas devagar com santos de barro. E aí a gente vai falar agora sobre o relacionamento, porque sem dúvida nenhuma, independente de você ser novo na coordenação ou não, o relacionamento com a equipe é a base do seu trabalho. Por que a base? Se a coordenação e o professor não é o pilar, eu diria então, quem é o pilar? Quem que é o pilar do ensino? Se não a coordenação e o professor. Se estes não trabalham em parceria, em comum acordo, em congruência com as ações e palavras e proposta pedagógica, cada um vai chutar a bola para um lado do jogo. E quem é que vai mirar para o gol? Ninguém. Um mira para o gol, o outro mira para lá. E quem que faz o gol no final? Eu quero fazer essa comparação do gol sobre o desenvolvimento do aluno. Como que promove? Se não sabe nem qual é a proposta do colégio. A diretora sabe, o gestor sabe. A coordenadora às vezes, nem sempre. E o professor quase nunca, raramente. É triste isso, não é? Mas eu falo com propriedade, porque eu já dei aula 5 anos antes de entrar para a gestão. Então eu sei bem que muitas vezes, na grande maioria, o professor ele nem sabe qual é a proposta, qual é a mensagem que quer deixar no mundo. E eu insisto a cada live que isso, nessa época do ano, ela tem que ser reforçada, tá? E aí, então, o novo coordenador, ele precisa, então, vamos retomar? Observar, falar menos, ouvir mais, ver tudo e corrigir pouco a pouco, impor jamais, na base da conquista. E como é que eu conquisto, Marcélia? Quando eu explico o porquê, já tenho meio caminho andado. Todos nós, seres humanos, somos movidos pelo porquê. Todos nós. Quando crianças, nós ainda somos mais, né? Por quê? Por quê? Por quê? Só que aí a vida, e aí a gente vai crescendo e vai podando essa questão do porquê. Mas não deixou de ser importante. Se eu começasse esse encontro com vocês aqui, e eu falasse, a gente vai falar sobre relação de coordenador e professor, e continuasse ali, é vago. Vocês também talvez nem estivessem aqui se eu não dissesse o porquê. Porque é importante saber os primeiros passos para saber onde é que eu começo. Seja eu novo na coordenação ou não, ou eu almejo o cargo, eu preciso saber. Então, quando eu sei o porquê, eu me sinto parte, eu posso contribuir, não é? Que a gente está fazendo aqui no chat. Eu estou falando com vocês e falo, gente, contribui. O ser humano tem necessidade de se sentir pertencente. Então, novo coordenador, ouça, observe, fale pouco e gradativamente
Mude o que for necessário. Implemente as suas ideias, sim, mas não imponha jamais. Se coloque no lugar do outro. Quando você era professor, se é que você começou como professor, e aí? Você gostava quando eu chegava para você só a ordem de cima? Porque quando não há um envolvimento, quando eu trago um projeto e eu não falo por quê, quando eu trago um projeto e não pergunto opinião, é de cima para baixo. Tá aqui o projeto, vocês receberam, tal dia vocês entregam. E é péssimo ser professor nessa situação. Eu já fui. Fala para mim, alguém já passou por isso? Aí, alguém que está assistindo e seja professor, coloca aí, já passou por isso? Ter que executar um projeto sem ao menos poder alterar ou complementar, seguir a risca sem ser ouvido? É péssimo, é horrível. Você vai fazer, porque você é um profissional brilhante, está aqui assistindo, vai dar o seu melhor, mas, sem dúvida nenhuma, não vai haver prazer em realizar. E quando não há prazer em realizar, certamente o resultado ele é comprometido. Olha só que forte isso, né? Quando não há prazer em executar uma tarefa, certamente o resultado estará comprometido. E você, coordenador, você quer alguém na sua equipe que faça sem amor? Sem vontade? Apenas por obrigação? Eu acredito que não. Então, o cuidado nessa relação é muito importante. Ontem, eu fiz uma live com a professora Elisângela. E por que uma professora? Porque o bate-papo foi o seguinte: o que o professor ele espera do coordenador? Olha lá, hein? Vai lá assistir essa live se você não viu. É importante você saber o que o professor espera da sua relação, da sua atitude, do seu profissional. E a gente vai fazer uma semana que vem também que o coordenador ele não é inimigo do professor. Olha só. E muitas vezes se levanta uma muralha invisível e fortalece na relação ao longo do ano e prejudica o rendimento dos alunos. O que é pior de tudo, porque são eles que a gente está aqui. É por eles que nós estamos aqui, não é? Por um bem maior, o desenvolvimento dos alunos. E aí, nesse relacionamento, alguém perguntou assim, como aproximar, né, do professor, como começar essa relação? E olha que profundo que a professora trouxe. Ouvindo, fazendo e realizando reuniões individuais. Sim, dá trabalho? Muito. Tenho muitos professores, Marcela, não consigo. Tenho muitos. Consegue sim. Consegue se você tiver prioridade. Eu costumo dizer aqui na Midas e quem me acompanha sabe, hein? Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Se hoje você fala assim, Marcela, eu tenho 30 professores, eu não consigo falar com eles toda semana, eu super entendo. São muitos, mas cada 15 dias você não pode marcar uma reunião individual? Será mesmo? Ou será que para você isso não é prioridade? Não era ainda, que agora você está aqui me entendendo que é prioridade sim. E a professora ela falou tão importante quanto foi para ela, nesses anos que nós trabalhamos juntas, as reuniões que eu tenho com a minha equipe, né, de forma individual. E ela fala o quanto isso é importante. É um momento no qual o professor se sente à vontade para falar, sem julgamento, críticas ou apontamentos. Ele se sente mais livre, fora de estar na frente dos outros professores, para realmente falar assim, Marcelo, é o seguinte, eu não tô... Você explicou aquele dia lá na reunião coletiva sobre o projeto de volta às aulas, mas eu fiquei com umas dúvidas e eu não quis perguntar. É normal isso? É. Porque os professores, você lembra que eu falei no comecinho aqui, gente, ó, que o coordenador é professor dos professores? E se o coordenador é professor dos professores, o professor se comporta como aluno. E como que o aluno age muitas vezes? Eles fazem todas as perguntas ali na aula ou às vezes eles esperam a oportunidade de falar com você no individual? Porque ele fica inseguro de falar na frente dos outros por N motivos sociais, e a gente sabe disso, né? Constrangimento, insegurança e outros. E aí nessa reunião individual, novo coordenador, você vai se apresentar novamente, olhos nos olhos. Desliga aquele celular, pede para não interromper e se apresente. Fale qual é a sua proposta, qual é a sua intenção, qual é o seu valor, no que você acredita para a educação. Ouça o seu professor, conheça a sua história. A gente não fala tanto que tem que valorizar e conhecer a história dos alunos? E por que a gente não faz isso com os professores? Outra coisa muito importante que a professora trouxe na live foi a questão de levarmos em consideração que cada professor tem uma carga horária, uma demanda, um contexto, uma realidade. Isso faz diferença na hora de eu dar um comando que eu digo é um projeto, uma orientação? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho que levar, sim, enquanto coordenação, o respeito ao tempo de cada profissional, ao tempo que ele tem na carga horária, ao tempo que ele tem de experiência, porque se ele é mais experiente, ele vai resolver com facilidade. Eu sei disso. Se ele já é antigo, também tenho que respeitar o tempo, porque muitas vezes já tem hábitos
não é? Enraizados, que precisam ser mudados para melhorar. Mas é de uma vez que eu vou fazer isso? É no corredor passando? Não. É numa circular? Todo mundo lê aí, já era, sou eu. É numa apresentação geral, muito obrigado, gente, estou feliz de estar aqui. Não, é naquele momento individual, onde eu me coloco ali, ó, lado a lado. E vou dar uma dica agora que me surgiu aqui, hein, gente. Não põe uma mesa entre vocês, não. Coloca uma cadeira de frente para outra. Isso é rapport, é uma conexão. Rapport é uma conexão do seu inconsciente ao outro. Diga o nome, chame pelo nome. Não fique falando professor, professor, professor. Oi, Catarina. Se apresente pelo nome, não é? Olhe no olho, fique de frente, sem a mesa no meio. Parece simples? Parece, não é? Mas faz ou não faz a diferença? Vocês concordam comigo? Vocês estão gostando? Coloquem aí pra gente interagir. Tem muita coisa para falar aqui, hein? Feliz que vocês estão aqui ao vivo comigo. Prazer, viu? Dividir. E aí, quando eu me coloco de igual para igual, eu já quebrei uma muralha gigantesca. Lembra que eu falei no início? Você pode estar no cargo de coordenação. Você está no cargo de coordenação? Sim, que ótimo. Parabéns pelo seu mérito, pela sua missão que agora você assume. A sua responsabilidade é maior, mas você não é maior que ninguém e muito menos melhor que ninguém. Ninguém sabe tudo, porque aquele que diz saber tudo é o que menos sabe. Comece com a sandália da humildade sempre. E comece a se colocar junto com o seu professor, lado a lado. Ah, vocês estão gostando, oba, fico feliz. Então, caminhe com o professor, chame na sala, apresente as suas expectativas, seus valores, sua história, de onde você vem, qual foi a sua caminhada até aquele dia. Ah, Marcélia, mas eu sou coordenadora na escola onde eu dou aula, né? Eu sempre trabalhei 10 anos, minha oportunidade foi agora. Parabéns. Não exime o fato de você agora chamar de novo o professor um por um e se apresentar como coordenadora. Olha, Catarina, vou dar esse exemplo, tá? Catarina, somos colegas de profissão, sim, há tanto tempo, não é mesmo? É verdade, Marcela, há quanto tempo? Eu quero que você entenda o seguinte, eu estou com você. A minha responsabilidade agora é maior, mas não me veja como um inimigo, como um rival, nem como seu chefe. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar. Gente, eu até me emociono, sabia? Porque para mim é tão forte isso. Eu acho linda a liderança. Ontem eu, conversando com uma das coordenadoras, até me emociono, verdade. E ela assumiu a coordenação do berçário. E o primeiro conselho que eu dei para ela foi esse. Você vai olhar nos olhos de todo mundo e você vai conversar, mas eu já trabalhava na unidade, parabéns. E vai mostrar assim, eu não estou aqui para ser mais que você, eu estou aqui com você. Estou aqui para te ajudar, para juntos aprendermos e progredirmos. É uma relação de confiança. Como é que você constrói uma relação de confiança? Sendo sincero, honesto. E como é que você se aproxima, então? Tratando todo mundo da mesma forma. Isso também é um grande perigo do novo coordenador, tá? Vamos dizer assim, uma armadilha que você talvez enfrente nos primeiros tempos. Por quê? Porque é natural que eu tenha amizades mais profundas com algumas pessoas da minha equipe e uma relação mais leve, mais, vamos dizer assim, mais neutra, né? Pessoas que eu não convivo, é só ali no meu ambiente de trabalho, mas tem aquelas outras pessoas que já estão comigo, vão para minha casa, ou até talvez faça parte da família, às vezes acontece. E aí mora um grande perigo. Mas, Marcela, eu entrei na escola, né? E onde eu não trabalhava antes, então tá tranquilo para mim, porque eu não tenho essa relação com todo mundo. Então toma cuidado, porque naturalmente nós seres humanos vamos ter e vamos criar afinidades com algumas pessoas que a gente se identifica mais. Isso acontece e é tudo bem, normal, natural. O que é que não é normal, natural e não pode acontecer? Você dar privilégios, tratar com diferença. E isso é uma linha muito tênue, que você pode fazer sem nem sequer perceber. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você chegue na escola e aí você encontra aquele professor que já tem amizade, que seja mais próximo, tá? Que você seja mais próximo, que você tenha mais afinidade. Aí você dá bom dia, ainda comenta mais alguma coisa e conversa um pouco mais e fica ali dando aquela atenção. Aí o outro professor passa por você e fala, bom dia, Marcela, eu precisava falar com você. Só um minutinho, assim que der eu te procuro. E aí? E aí, eu te pergunto, cadê o seu equilíbrio nas relações dentro do colégio? Cadê você tratar todo mundo de forma igual? Como é que a gente fala para o professor? Professor, você tem que tratar todo mundo da mesma forma. Tratar todo mundo de forma igualitária, dando condições para todos. E por que é que você não está fazendo isso quanto líder?
É muito perigoso. E aí, gente, já começa ali, tá? A sua balança já começa a pender ali, a sua corda já começa a arruinar, a relação entre a equipe já começa a ficar desfavorecida, as panelas começam a se formar e você perde total liderança da sua equipe. E aí você vai ver o que é problema. Aí você vai ver o que é problema. Tô falando alguma mentira aqui? Alguém viveu isso? Ou vive? Se identificou? Tá tudo certo, porque a gente aprende, não é? Fazia isso ontem, mas eu não tinha percebido que eu realmente falava mais com uns e menos com outros. Acontece. Mas não pode. Acontece, mas não pode. É um veneno para a relação entre você e a sua equipe. É um grande veneno. Outra questão. As reuniões individuais, elas dão um desgaste de tempo físico e emocional, porque eu demando a minha energia, certo? Mas, se você vai realizar com todos os professores, é com todos os professores. Não pule nenhum. Não vai dar tempo, não. Eu tô vendo que tem um professor aqui, eu acho que eu tenho outra coisa para atender e vai adiando. Porque somos seres humanos e muitas vezes eu, então, por não ter afinidade, eu adio aquela reunião com o professor e falo assim: esse aqui eu converso depois. Sem perceber, você vai estar adiando. Por quê? Lembra que eu falei que falta de tempo não existe? Falta de tempo não existe, existe falta de prioridade. Então, trate todos da mesma forma, com o mesmo respeito. Leve uma pauta para essa reunião. Sabe por quê? Se você não traz uma pauta, cada um você vai falando um assunto. Você acha que tem um script na sua mente, você acha. Só que somos seres humanos, esquecemos, somos falhos, e cada professor vai trazer uma demanda diferente. Ótimo, porque essa é a ideia. Você vai anotar e vai discutir o que for pertinente a cada um. Mas a pauta, o norte da reunião tem que ser o mesmo. Sabe por quê? Você não vai terminar a reunião, e ainda falando aqui da relação de forma igualitária, o professor vai sair, a primeira coisa que ele vai falar para o outro é assim: nossa, você viu que legal aquele projeto lá para a semana de volta às aulas? Projeto? Não, menina, para mim ela não falou não. Não acredito, você não tá sabendo? Ali já começa o próprio veneno. E não foi por mal que você deixou de falar. Você esqueceu, você não tinha uma pauta. E aí você também já está tratando de forma diferente. E uma relação onde eu trato professores de formas diferentes, ela não vai ser consistente. Olha, eu vou até repetir porque eu rimei, hein? Uma relação que eu trato professores de formas diferentes, eu não tenho uma relação consistente. E como é que eu vou liderar se eu não tiver um relacionamento com todos? Porque eu não vou liderar um professor, eu vou liderar um time, uma equipe. Então eu não favoreço um e diminuo para outro. A gente fez um post tão polêmico esses dias, nossa, repercutiu bastante. E o post dizia o seguinte: coordenador que é amigo é inimigo da produtividade. Nossa, me bombardearam e que bom, e eu fico feliz. Eu não estou dizendo que você tem que ser inimigo do professor, pelo amor de Deus, jamais, gente. Eu estou dizendo o seguinte: que você precisa ter atenção e cuidado nos relacionamentos, porque a emoção, ela fala mais alto. Porque somos seres humanos. E às vezes o coração fala antes daqui, ó. E aí sabe o que acontece? Você tende a permitir algumas ações e conceder algumas flexibilidades de forma inconsciente, sem perceber, para aquele que você tem um pouco mais de amizade. Mas tudo bem se ela não me entregar hoje, porque eu entendi no final de semana, né? Eu estive com ela e aí eu vi que não deu tempo, ela, né, tava com outros problemas. E o outro, você flexibilizou para os outros? Será que os outros também não tinham um problema e você não ouviu e não perguntou na sua essência? Por que só ela? Olha, eu vou contar algo que aconteceu comigo ontem, um exemplo real. Será que tem alguém aqui da escola? Vai saber o que eu tô falando aqui, hein? Olha só nessa questão de você dar privilégios. Vamos lá. Acho muito importante isso, viu, gente? A gente faz sem perceber. Uma professora me falou assim: Marcele, amanhã eu posso ficar home office? Eu tô fazendo planejamento, ações. Eu falei: olha, eu vou ver com a coordenadora da sua unidade, tá bom? Você tem outras pessoas que também podem ficar home office. E aí, em contato com a coordenadora, eu falei: e aí? Tem mais alguém que possa ficar home office amanhã ou você precisa dessas professoras na escola? Marcélia, preciso de todas na escola, né? Essa específica que você me falou até daria para ficar. Eu falei: peraí, mas é só ela? É. Então não. Então não, porque assim, ficar home office às vezes traz um conforto, eu super entendo. Mas se vai privilegiar, eu tenho que pensar assim: isso pode ser concedido para mais alguém? Se não pode, tem certeza que eu vou fazer? Por quê? Por quê? Se eu acabei de iniciar com vocês aqui falando o seguinte, que eu estou na coordenação e eu não sou melhor que ninguém, eu não sou maior que ninguém, e ninguém é melhor que ninguém em posição de cargo nenhum. Triste a mente que pensa que é. Triste, eu lamento muito. Tem muito que aprender com a vida, não é?
Então, se eu não posso estender um benefício a todos, então eu não estendo para nenhum. E isso é um cuidado que você, coordenador, vai ter que ter desde o início. Se você já começa trabalhando de forma justa, porque isso é o que? É ser justo. É ser justo. Gente, vocês constroem uma relação amigável, favorável, de respeito, de confiança. E as pessoas seguem aquele que elas confiam, aquelas que elas se inspiram. A gente vai confiar e vai seguir uma pessoa que trata com diferença, que privilegia uns e privilegia outros? A gente vai? Ou nós vamos nos sentir separados? Eu já trabalhei em escolas, gente, onde a coordenadora tratava com diferença. Inclusive, eu era uma das pessoas tratadas com diferença. Sim, e é a pior coisa do mundo. Já aconteceu com vocês de trabalhar em locais que há panelas? Ou é só em Nárnia que tem panelinhas na escola? E o triste é quando essas panelinhas são formadas pelos líderes. Gente, porque panela, ela existe em qualquer lugar. Mas um líder, ele não pode fortalecer as panelas, ele jamais deve fazer parte de alguma panela. Não deve fazer parte de nenhuma. Certo? Deixa eu só olhar aqui no meu mapa mental, porque eu vou falando com vocês e eu esqueço a essência do que eu preparei. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Espera um pouquinho, tá? Algo importante, demonstrar parceria. Isso tudo que a gente está falando aqui, né? Faz parte de demonstrar parceria. Tem uma coisa muito importante, né? Ética profissional, sigilo absoluto. Vocês já estão na coordenação, quem já está sabe muito bem do que eu estou falando. Vai ouvir histórias, vai ouvir dificuldades, desafios pessoais dos profissionais que trabalham com vocês. E você tem que ser como um padre, lá no confessionário, o juramento de ética profissional, de respeito com quem você ouve. Só que, mais do que respeito em você sair contando para os outros, eu vou te pedir o seguinte, que você haja, eu olhei aqui uma pergunta, já respondo, tá, Cláudia? Que você haja sem julgamento ou críticas frente às dificuldades. Nossa, mas eu já expliquei isso 3 vezes, você ainda não conseguiu gerar o link da aula do Google Meet? Faz assim, ó, vai lá no YouTube. Sabe por quê? Porque eu já te expliquei. Nossa, quantas vezes eu já falei para vocês? É seu papel criticar? Ou você está no papel de liderança para auxiliar no caminho? Aconteceu muito isso no passado, Marcélia, eu tô muito nervosa, eu já chorei, por favor, você já me ensinou, o pessoal da TI já me falou, eu não consigo. Calma, respira, eu vou te ajudar. Amanhã, tal hora, você entra comigo, caso real, tá? Você entra comigo no Google Meet, eu vou fazer com você, até dar certo. Vamos lá? Fiz várias vezes, passo a passo, foto, vídeo junto. Marcélia, eu não tenho palavras para te agradecer, porque você não me julgou. É isso. Seu papel não é julgar, não é criticar as dificuldades do outro. Quem sou eu? Quem é você na fila do pão pra gente julgar o outro? Se hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento, amém. Serve para quê? Serve para eu estar aqui dividindo. Serve para me guardar e querer sobressair aos outros? Não serve para isso. Serve para eu poder fazer uma vida melhor e ajudar quem está ao meu redor. Olha, rimei. Meus conhecimentos servem para fazer uma vida melhor e ajudar quem está ao meu redor, não para me pisotear, se sobressair, humilhar ninguém, não é? E alguém falou para mim aqui, eu só vou voltar para não perder, tá? A pergunta rapidinho. Como lidar com um professor resistente a inovações pedagógicas? O Cláudio, eu vou falar para você o seguinte, assiste a live que está aqui no Instagram e também está no YouTube, canal do YouTube é Midas Consultoria Escolar, onde eu fiz uma live só sobre isso. Como lidar com o time do contra. A dica é evidências. Vou só dar um resuminho, tá? Mas tem que assistir lá porque ficou top, hein? Marcelo, não vai dar certo. Olha, essa sua ideia aí que você tá... Por quê? Primeira pergunta, por quê? Porque quando a gente faz o porquê, a pessoa já não tem argumentos, tá? Normalmente, da minha pequena experiência... Não, é porque assim, o tempo... Vamos fazer o seguinte, vamos testar? Depois de quantos dias? Vamos testar 7 dias essa experiência? A gente volta a falar sobre isso? Assiste a live. Lá tem tudo sobre isso. É a chave para você entender como lidar com o time do contra. O time do contra, gente, não pessoas ruins, não. Eu digo e repito, professores do contra, a gente precisa que eles existem, porque somos seres pensantes. Não quero que todo mundo concorde comigo. Eu quero mais que você dê o contra, para eu pensar além, ver o que eu não tinha visto, pontos cegos e criar melhores estratégias. Então, o time do contra, ele é necessário. E eu agradeço quem me contraria, porque me ensina, tá? Reflita sobre isso, assista a live, que vale muito a pena. Se você tem mais algum comentário aqui ou pergunta, e a gente já conversa. Querem fazer pergunta, gente? Escrevam aí. Enquanto eu bebo uma água, a gente já continua. Vai colocando aí que eu respondo para vocês. Essa interação é muito rica.
Deixa eu falar sobre disciplina e organização. Coloquem aí, tá? Disciplina é você fazer escolhas de prazeres entre prazeres momentâneos e prazeres duradouros. Por que eu tô falando isso? No seu dia vai ter muitas tarefas que você gosta de fazer, sente prazer. E vai ter o dobro de tarefas que você não sente prazer. Aí é que está a grande questão. É por isso que listas não funcionam. E a gente tem um curso de método de gestão de tempo diária. E eu digo para vocês, não funciona a lista. Porque quando eu tenho lista, eu tenho várias coisas. Conforme o dia vai passando e meu cansaço vai chegando e meu limite do estresse vai sendo alto, eu vou pulando as coisas que eu não gosto, que não me dão prazer, e vou fazendo o que eu gosto. Mas as que eu não gosto e a que não me dá prazer em fazer, é opção eu não fazer? É óbvio que não. Traz prejuízos muitas vezes, até se eu não fizer naquele dia. Então, líder, novo coordenador, e também você que já é experiente, entenda, disciplina. O coordenador, um líder em si, que lidera com sutileza, ele não faz só o que gosta. Ele faz o que é necessário. Muito mais, às vezes, do que ele gosta. Ele faz o que é preciso. Não só o que dá prazer. E isso não é fácil. Por isso que disciplina, né, é um músculo a ser desenvolvido todos os dias, com constância, com ritmo, com periodicidade, tá? Isso é muito importante. Bom, falando em comportamentos aí esperados, vamos falar o seguinte. Coordenador não precisa saber tudo, tá? Deixa eu aliviar a barra para vocês aqui, ó. Deixa eu contar um negócio, vocês vão ficar felizes aí, ó. Não precisa saber tudo. Não, não, não. Ninguém sabe tudo. Quem acha que sabe tudo é aquele que menos sabe. Marcele, assumi a coordenação. Não, eu vou falar por mim, tá? Eu não sei nada de inglês, não tenho habilidade, nem sequer pronúncia. O negócio aqui é feio no inglês, gente. Mas eu sou coordenadora, tenho ensino fundamental 2, lidero uma equipe, tenho professores de inglês, tenho espanhol. Eu não sei falar inglês, mas eu não preciso saber falar inglês. O que eu preciso saber? O que é esperado para a faixa etária de cada ciclo. Quais são as habilidades que a BNCC exige? Eu preciso saber quais são as competências que meu aluno precisa desenvolver naquela área. E aí, eu preciso saber um pouco mais de um método. Qual é o melhor método para a escola? Qual é o método que melhor não? Qual é o método que o colégio trabalha? E eu tenho que saber de qual é salteado, como é esse sistema, que muitas vezes é sistema de ensino no privado, qual é o método, como o professor... Aí sim, aí eu preciso saber como o professor está trabalhando. Está condizente, está congruente as ações do professor, estão congruentes ao método do colégio, ao sistema de ensino, e esses dois estão conversando para chegar na habilidade final, que é desejado e esperado para cada faixa etária. Isso eu preciso saber. Eu não preciso saber conjugar verbo to be, eu não preciso falar the books on the table, não saber de nada disso, gente. Eu tenho que saber o resultado do meu aluno, o processo, como ele acontece, e saber se os professores estão agindo com congruência nas ações, nas palavras, nos projetos, e se o aluno está se desenvolvendo. Ficou claro isso para vocês? É isso? É isso mesmo? Vocês concordam comigo? Coloquem aí. Ai, gente, é ruim falar sozinha, né? Sem ouvir a voz de ninguém. Quando eu faço live com a Carol, pelo menos a Carol fala comigo. Agora sozinha é ruim demais, hein? Mas vamos lá. Pelo menos vocês estão aqui ao vivo comigo interagindo. E pra gente fechar, eu quero falar o seguinte. A sua missão é nobre, coordenador. Parabéns por ter escolhido esse chamado. Por ter escolhido, não. Por ter aceitado o seu chamado. A jornada não é fácil? Não. Ela é árdua. Tudo é difícil na vida. Você tem que escolher qual difícil você quer e qual difícil vai de encontro aos seus sonhos. É isso que você vai lutar. É por esse difícil. A barra é pesada, é pesada. Você vai ficar dias sem almoçar? Vários. É terrível. A rotina é caótica, tá? A rotina é caótica. O peso e a responsabilidade é gigantesca. E vai ter hora que seus ombros vão doer tanto que você vai falar assim, meu Deus, eu acho que eu não aguento. Aguenta. Aguenta porque você foi escolhido. E os escolhidos, eles são também preparados, tá bom? Prazer estar com vocês aqui. Amei falar sobre isso. Lá no link da bio eu vou dar algumas coisas para vocês, ó. Tem o Telegram, para quem ainda não faz parte, tá? Coloco insights todos os dias, divido com vocês. Vocês podem falar comigo, façam perguntas, me dê temas de live. Eu amo essa interação. Eu e a Carol. Amanhã tem live da Carol aqui, tá? 12h15, no programa No Coração da Educação, como acolher a sua equipe. Tempos difíceis estamos vivendo, vamos voltar presencial, outros não.
acolha a sua equipe, a Carol, psicóloga, vai nos ensinar sobre isso, tá? E lá no link da bio, você vai encontrar o e-book para coordenação. Eu fiz um e-book da minha alma o ano passado. Gente, quando eu falo da alma, eu vou contar só a história rapidinho para vocês aqui desse e-book. Eu tinha trabalhado 14 horas, cheguei em casa no meu limite da exaustão, semana de terror, e eu escrevi esse e-book por 4 horas seguidas. Praticamente eu não dormi nesse dia, né? Trabalhei 14, escrevi por mais 4 horas sem parar. Eu fiz um e-book que ele se chama O Manual de Sobrevivência do Coordenador. Aí a Carol, com a brilhante mente dela de psicóloga, só deu os retoques lindos também da arte gráfica. Então vai lá, ele é gratuito, baixa o e-book, talvez você já esteja lendo aí o e-book, que bom, mas de verdade tem técnicas e dicas ali que eu usei para sobreviver no final do ano, tá? E o uso no dia a dia para enfrentar o campo de batalha, e ele é desafiador e ele nos testa o tempo todo. Em breve, a gente vai ter um curso de coordenação, para quem quer ser coordenador, para quem já é coordenador. Vou iniciar um trabalho de mentoria. A mentoria já tem pessoas me procurando, tá? Já fechei alguns horários, então se você tem interesse, manda um direct aí que a gente conversa sobre isso. Prazer estar aqui com vocês. Finalzinho de fevereiro, uma jornada de webinários gratuitos online, tá? Pelo YouTube, Jornada da Liderança Pedagógica. Nos próximos dias o link vai estar disponível para vocês se inscreverem, tá bom? E aí, só para encerrar, alguém deixou um comentário, deixa eu ver aqui. Sou coordenadora pela primeira vez, a equipe discente é toda nova, sem experiência em sala de aula. Então, o curso é para você, sim. Eu também tenho uma equipe de professores, né, de docentes lá do ensino fundamental, que é todos novos. E eu digo para vocês, eu tenho prazer, eu gosto quando são novos, porque quando são novos ninguém está na zona de conforto. Todo mundo está aberto a aprender, a traçar novos caminhos. Então, Lúcia, assiste a live do começo, se você já estava aqui comigo, tá? O primeiro passo está aqui, que é você estreitar os laços, relacionamento, alinhar as expectativas do que você espera, de quem você é, reconhecer e ouvir o professor na sua essência e na sua história, tá bom? Assiste a live do começo, vem pro Telegram, vai ser um prazer falar com vocês um pouco mais de perto. Então, até o próximo encontro. Deixe os comentários de vocês lá no gravado, tá? Os comentários aqui, eles se perdem. Obrigada.